Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, Londrina e toda a região. Está no ar a edição de número 68 do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E por falar em protagonismo feminino, convidei uma pessoa especial que representa isso com muita garra, autenticidade e intensidade. Ela é mãe, comunicadora, nata, empreendedora, colunista social da Folha de Londrina, apresentadora do programa Gente na Multi TV e, acima de tudo, uma mulher que inspira por onde passa. A nossa convidada de hoje é a Ana Maziero, londrinense de alma vibrante, que faz da sua história uma ferramenta de transformação. A Ana é daquelas mulheres que vivem intensamente, enfrenta desafios de frente e a sua voz para contar histórias que impactam, conectam e valorizam pessoas e principalmente a nossa cidade. Prepare-se para essa conversa poderosa com quem entende de comunicação, reinvenção e propósito. Ana, que honra recebê-la hoje no meu programa. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço imensamente a oportunidade, Cris. Muito obrigada e principalmente por toda essa introdução maravilhosa que você fez agora. Obrigada. Não poderia ser diferente, afinal você faz isso com tantas pessoas e hoje é seu dia, né? Você trocou de lado. Pois é, eu cheguei aqui falando que justamente é tão assim prático e fácil a gente estar do outro lado, né? Sim. E agora chegou a minha vez, mas vamos lá que eu tô super preparada e super animada para te contar sobre a minha trajetória. E eu tô muito feliz em trazer esse tema que faz parte até do slogan, né, do nosso programa, que é aqui o protagonismo feminino tem espaço. Então esse espaço é para você brilhar, para a gente contar o protagonismo, né? Que você tem deixado a sua marca aí na nossa cidade. As pessoas têm comentado bastante, até das oportunidades que você recebeu recentemente. E trouxe então para você contar um pouquinho para a gente. Então, Ana, como que a comunicação ela entrou na sua vida e ela se tornou, assim, parte, né, da sua trajetória? Cris, eu sempre tive uma facilidade de me comunicar com as pessoas, de me conectar com as pessoas, contar a minha história e também automaticamente ouvir a história delas. Mas só contando, assim, de como começou, eu modelei por muitos anos, fui modelo fotográfica por muitos anos. Aos 16 anos... Às vezes as pessoas falam, aos 16 anos você foi pro Rio de Janeiro? Sim, fui pro Rio de Janeiro, legal. Ter uma experiência no Rio de Janeiro, trabalhar em uma emissora de TV. E fiz teatro também, tive a oportunidade de fazer teatro. Trabalhei em algumas novelas, fiz participação especial. Então ali já começou automaticamente a minha paixão pela comunicação. Falei, eu estou realmente fazendo o que eu amo. Depois eu retornei, fiquei um ano no Rio de Janeiro, retornei para Londrina, onde eu comecei a participar de concursos de beleza, trabalhar como modelo fotográfico e também fazer alguns merchants. Então essa experiência que eu tive, eu fiz com que eu me apaixonasse e me desenvolvesse pessoalmente também. Tem um curso que eu sempre falo, gente, oratória e desenvolvimento pessoal. Me ajudou muito a complementar essa comunicação. E eu também eu gosto muito de participar de palestras, inclusive, recentemente recebi um convite do Mário. O Mário, ele me chamou para fazer parte de um ciclo de palestras dele e eu vou participar a partir do mês que vem, eu já estarei palestrando. Que legal! E com o tema motivação, contando a minha história. Só para dar um spoiler aqui, vai se chamar assim, tudo começou com o pé direito, mas depois eu te explico o porquê do pé direito. Ai, que bacana! Então, aos poucos tudo isso se transformou em um propósito, que é usar a minha voz e minha presença para inspirar e transformar outras vidas. Recentemente recebi uma proposta de ser apresentadora do programa na Multi TV, o programa Gente. Estou como apresentadora e também como colunista social do Grupo Folha de Londrina, que é uma honra. Ai, assim. gente, ele é muito chique, né? Ai, que delícia poder hoje estar desse lado. Pra mim é uma honra, realmente. Obrigada. Porque você faz um trabalho muito legal e a gente sabe, né, da Folha de Londrina, o peso que tem na nossa cidade. Sim. A história, né, da cidade com a Folha de Londrina e com certeza deve estar sendo incrível aí esse trabalho, né? Isso, com certeza. E é um desafio, mas é uma nova oportunidade. Eu falo que
que os caminhos se cruzam, né? Quando a gente tem um sonho, um objetivo, a gente precisa realmente não desistir e permanecer sempre aí indo ao encontro dos seus reais objetivos de vida. E esse é um dos meus objetivos. Estou muito feliz por estar fazendo essa participação lá no Grupo Folha. Que legal. E quem é a Ana? Para quem não conhece, a Ana, além das câmeras e da escrita. Eu sou mãe, sou filha, eu sou mãe do Cauã, o meu filho tem 18 anos. Um abraço, Cauã. Deve ser orgulhoso dessa mãe que faz tanta coisa, né? Sim, meu filho é a minha maior inspiração. Eu sou filha, sou irmã, amiga e empreendedora. O empreendedorismo, ele está em mim, eu tenho uma empresa... Posso falar o nome? Claro, pode falar. Aqui pode falar tudo. Tá, é a PM Benefícios Empresariais. Então, assim, além de tudo isso, eu acredito muito... Eu sou uma mulher que valoriza as relações, acredita nas mudanças e busca sempre uma melhoria contínua enquanto pessoa, né? E cada novo desafio, Cris, me faz crescer e me apaixona ainda mais... pelos meus valores, né? Que hoje reflete em tudo que eu trago enquanto mulher, enquanto empresária, enquanto apresentadora agora, colunista. Sim. A gente não pode desistir, né? Então, a mãe, a Ana, além de tudo isso, traz por trás de toda essa trajetória uma Ana, realmente uma mulher que tem toda essa desenvoltura. Sim, e que legal, né? Você fala assim, a questão da motivação. Seu filho, né? Sua motivação, sua inspiração. E como eu também sou mãe, e como os filhos não imaginam o quanto eles são importantes na nossa vida, para que a gente possa correr atrás dos nossos sonhos. Com certeza você está vivendo sonhos lá, né? Daquela menina de 16 anos que saiu de Londrina, foi para o Rio, com muita coragem, muita determinação. Acho que essa é uma grande característica sua. Sim. Né? Uma pessoa que destemida, intensa. E, claro, viver tudo isso dessa forma, hoje você colhe os frutos. Mas a gente sabe que por trás dessa mulher forte tem essa mãe, né? Sim. Que faz tudo isso justamente pelo filho, por esse grande amor. E os filhos, às vezes, eles não imaginam o combustível que eles são na nossa vida. Eu vejo também por mim, faço muito isso, eles às vezes não imaginam, por mais que a gente externa, mas o filho ainda não consegue compreender o quanto eles são importantes para nós, né? Exatamente, você disse tudo. E o Cauã, ele é minha maior inspiração, assim. Eu fui mãe solo, tá? Eu fui mãe solo. Eu acho que é importante dizer isso, né? Porque às vezes a mulher, ela fala, às vezes, até duvida da capacidade que ela tem principalmente de educar um filho sozinha. Mas eu realmente, nesses 18 anos, meu filho vai completar 18 anos, eu fiz o meu papel... Assim, acredito que muito bem feito. O Cauã é um menino maravilhoso e do qual eu sinto muito orgulho por tudo que vem acontecendo. Agora ele está estudando, está na faculdade. Ah, que legal. Parabéns. Obrigada. Olha, com certeza fez muito bem, sim. Ana, você fala bastante da comunicação, ela está muito presente na sua vida. Mas como que você enxerga a importância da comunicação local hoje, que a gente vive, né? Eu sou mais velha que você, então... Claro que a comunicação, ela está presente hoje, a gente fala até no offline e no online, mas a gente vem passando cada dia mais por essas transformações digitais, né? Como que você enxerga essa importância hoje na comunicação? Então, Cris, a comunicação local, principalmente a local, né? Diante de todas essas mudanças, ela é essencial, porque... mantém o vínculo com a comunidade, trazendo mais proximidade, transparência e credibilidade. Né? E mesmo com toda a velocidade do digital, nada substitui essa conexão verdadeira com as pessoas e a valorização da história do nosso entorno, né? Sim, e você tem feito isso muito bem, né? Contando essas histórias, né, de pessoas valorizando, elas se sentindo valorizadas, né? Então, como é importante a gente não perder isso. Independente de estarmos hoje numa evolução, né, numa mudança digital, mas eu acredito que os veículos até que você hoje trabalha, né, eles são muito preocupados em não perder isso, né, independente, se adaptar, mas sem perder essa essência, né? Isso. Que a comunicação sempre trouxe e valorizando, principalmente a nossa cidade, gente daqui, né? E que legal você dar essa continuidade, né? Valorizar tudo isso. Sim, e só fazendo uma observação, o ano passado...
em agosto, eu comecei um projeto com o Grupo Folha de Londrina, antes mesmo de ser chamada por gente, que chamava Marcas do Tempo. E o Marcas do Tempo, ele tem esse olhar de valorizar as empresas e o pertencimento dessas empresas dentro de Londrina. Então, foi um especial em homenagem aos 90 anos da cidade. Que foi legal. Um trabalho muito intenso, muito bacana. E assim, várias histórias, principalmente, Cris, que tem uma história que me tocou muito, que marcou muito, foi a história da Nájila Rauli. A Nájila foi a primeira criança a ser registrada em Londrina. Olha que legal. Então, eu tive a honra de entrevistá-la e pra mim marcou muito, foi bem bacana. Que legal. E que interessante, né? Porque a gente conta histórias e a gente, em alguns momentos, se identifica, né? Em outros, a gente aprende. É muito legal, né? Você vê que a nossa cidade também, ela tem essa riqueza, né? De histórias, de tantas coisas que aconteceram. E que é importante a gente resgatar, até para que os nossos filhos, né? Os nossos netos tenham a possibilidade de conhecer mais a fundo isso, né? Com certeza. Bom... E assim, você como mulher, você também trabalha com outras mulheres, né? Você hoje atua como mentora de mulheres, é isso, né? O que te impulsionou para você atuar também nesse mercado, mentorando mulheres? Principalmente por mostrar do que nós somos capazes. Tem mulheres que realmente têm um medo, têm uma certa resistência de si mesma. Então, assim, eu já passei por momentos em que precisei de alguém que acreditasse em mim. E ser mentora é isso, é retribuir. Principalmente, eu falo que o mentor é aquele que você tem uma história, você tem uma experiência de vida, compartilhe isso, porque você pode impactar outras vidas. E quando você ensina, para mim, você aprende 2 vezes. Eu tenho isso comigo. E compartilhar a minha experiência e mostrar para todas nós que nós temos força para conquistar e principalmente conquistar o que nós queremos, o que nós almejamos, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Sim. Então, para mim, é extremamente importante. E eu aprendo, Cris, tanto com essas mulheres. Imagino. São histórias, assim, maravilhosas de vida. Que quando a gente termina o período da mentoria, que normalmente demora, assim, de 3 a 6 meses, elas falam, Ana, nem salto eu usava, nem maquiagem eu passava. E não se trata só do visual. Mas trata-se também daquela mulher que quer empreender, que quer tomar o próximo passo. E a mentoria, ela te ajuda não só nas ideias, num brainstorming, mas também realmente tirar as metas do papel. E olha que bacana, né? Porque, bom, eu sou mais velha que você. Mas eu me recordo quando eu era jovem, eu ficava assim, pensando qual o caminho que eu vou seguir, por onde eu começo. E a gente ficava um pouco perdida. Então, a gente conquistou as coisas batendo cabeça, dando errado, né? Quebrando a cara muitas vezes. E olha que incrível hoje a gente ter possibilidade de mulheres como você, que já passaram por várias situações, que hoje pode ajudar, dar o atalho, né? E então, com certeza, a trajetória dessa mulher se torna muito mais fácil. Você chegar no seu objetivo é muito mais rápido do que naquela época que a gente tinha que realmente ir batendo cabeça e tentando fazer as coisas tudo sozinha, e muitas vezes realmente não dá certo, porque é tentativa e erro, né? Exatamente. Mas que legal esse trabalho que você vem fazendo. Parabéns. Obrigada, Cris. Você comentou também que você ministra as aulas no Clube das Mães Unidas, é isso, né? Isso. Você poderia explicar primeiro para as nossas ouvintes entenderem o que é o Clube das Mães? Tá. O Clube das Mães, eles têm vários cursos profissionalizantes. O foco no começo era ajudar mulheres em vulnerabilidade, mulheres que realmente não têm essa oportunidade, assim, tanto de mercado, principalmente por precisar se profissionalizar. Então, o Clube das Mães, ele vem com essa iniciativa. Eu achei muito, muito bacana isso. E quando o trabalho voluntário me toca demais, tá? Eu faço um trabalho voluntário lá no Clube das Mães. Que legal. Eu dou aula de atendimento ao cliente, relacionamento com o cliente, como vender mais. Então, o que mais me toca é a coragem dessas mulheres. E cada história de recomeço me inspira e me lembra que sempre é possível levantar e escrever um novo capítulo. Então, para mim, é uma gratificação. Eu não tenho como mensurar o tamanho do meu sentimento quando eu tô ali ministrando essas aulas para ela. É emocionante, demais. Eu fico emocionante, tô emocionada de contar. Porque depois do resultado final a gente fica muito feliz. Uma mãe que conseguiu ser
ficar empregada. Que legal. Né? E falar assim, Ana, muito obrigada. Assinar o certificado e falar assim, muito obrigada por esse voto de confiança também. E como o voluntariado, a gente está, né, doando às vezes o nosso tempo, o nosso conhecimento. Mas na verdade a gente que está recebendo, né? Muitas vezes, porque receber esse carinho, com certeza, saber que você fez parte da transformação de vidas, isso você vai levar para sempre. E as pessoas vão levar você no coração também para sempre, né? Então é lindo isso. E o tanto que elas agradecem quando eu tô ali ministrando e eu falo que é uma mentoria junto com as aulas, né? E elas falam, mas já acabou? Mas posso repetir essa aula em outra turma? Eu falo, pode. Então, assim, é muito gratificante. Isso, dinheiro nenhum paga o que a gente sente, de verdade. Eu faço com muito amor. Tem alguma história, assim, que te marcou desse trabalho de voluntariado? Você falou de algumas mulheres que, né, conseguiram recomeçar a vida, enfim. Principalmente nesse norte, porque no meio das minhas aulas, eu ministro também, eu faço uma mentoria. Eu faço eu gosto muito do análise SWOT, eu uso muito para elas detectarem forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E quando elas vão para forças, faltam palavras para descrever isso. E junto com essa mentoria que eu faço no meio da aula, elas falam assim, prof, eu não tinha identificado a força que eu tenho, o tamanho que eu tenho. Então, cada uma ali, ao contar a história de vida, eu me emociono junto com elas. Então, assim, não tem uma história que eu falo assim, eu prefiro essa. Todas as histórias são especiais e torna a minha vida também automaticamente especial também, por ouvi-las. Que legal. Bom, Ana, a gente precisa ir por um breve intervalo e na volta tem mais pergunta para você. A conversa está incrível, mas a gente faz essa pausa rapidinho e já volta com mais Mulheres na Paiquerê 91,7. Fica aqui comigo, porque no próximo bloco tem mais inspiração e aquela dose de força feminina que move o nosso programa. É já, depois do intervalo. Paiquerê 91,7. Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7 e o tema de hoje não poderia ser mais necessário e inspirador do que ele, protagonismo feminino. Falar sobre isso é reconhecer a força, a coragem, a capacidade que cada mulher tem de escrever a sua própria história, mesmo diante dos desafios, né, das dúvidas que a gente tem, dos padrões que ainda tentam nos limitar. Mas no nosso programa de hoje a gente está mergulhando nesse assunto com quem vive isso na prática, Ana Maziero, uma mulher que tem sido referência e como é possível, né, Ana, ocupar espaços, quebrar barreiras e principalmente ser autora da sua própria história. Bom, a gente falou de tanta coisa assim no primeiro bloco, né, e você tem essa capacidade de comunicar, mas também liderar mulheres, né? Para você, quais são os principais bloqueios que você enxerga que as mulheres, quando elas querem liderar ou até empreender mesmo, elas acabam tendo esses bloqueios? Sim, eu vejo que muitas vezes elas buscam aceitação e a melhor performance. Eu vejo isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, melhor 80% feito que 100% não feito. Então, assim, fazer o que você faz, muita gente faz, mas como você faz, essa é a sua marca. Sim. Eu começo tanto a palestra quanto a mentoria com essas frases de impacto, porque realmente faz a gente refletir. E eu sempre digo que se está com medo, vai com medo mesmo. E realmente eu vejo que elas têm muito medo de errar e a falta também de autoconfiança. E o medo de errar bloqueia a pessoa, né? E as pessoas acabam não tentando, não faz. Ou até pelo medo do julgamento mesmo. Acho que o medo vem muito com o receio do que as pessoas vão falar, se as pessoas vão me julgar, será que eu vou fazer certo? O que as pessoas vão falar de mim quando eu tentar e eu errar? Eu acredito que é muito isso, né? Exatamente. E tem uma questão também que eu sempre falo. Muitas mulheres querem empreender, só que elas nunca dão o primeiro passo. É igual aquele final de ano, a gente costuma fazer aquela listinha de sonhos, desejos, vontades. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente arquiva aqueles sonhos e desejos e deixa lá na gaveta. Termina-se o ano, a gente pega, faz outra listinha e aquela outra listinha que nós fizemos no ano anterior tá lá. Então a gente precisa tirar da gaveta os nossos sonhos e objetivos. Não ter medo de errar, porque empreender muitas vezes é também errar.
A gente erra, mas a gente aprende com o erro. E não ter medo do julgamento. E eu vejo que elas realmente têm esse medo. Falta dessa autoconfiança e de que precisa realmente agradar a todos. Então, quando elas entendem que elas podem ser protagonistas da própria história, tudo muda. Elas precisam assumir esse protagonismo. Tá vendo? Olha, está ouvindo esse programa, né? Fica a dica para você, mulher, para você ser protagonista da sua história. Você não pode ficar pensando em julgamento, né? Vai com medo mesmo, tem que tentar. Tá com medo, vai com medo mesmo. A gente não tentou? Sim. Hoje, para eu estar aqui no meu programa, você tem o seu programa, você também tem, né, o seu espaço na coluna. Com certeza, ali você fala, não tinha um certo receio na hora de assumir, né, um projeto novo, mas a gente tem que meter a cara e ir. Né? Com Se certeza. dedicar que vai dar certo, dá o seu melhor. Né? Dá o melhor. E no percurso a gente vai aprendendo, vai melhorando, vai se aperfeiçoando. Importante também buscar conhecimento, não é mesmo? E a comunicação ela pode ser uma aliada em tudo isso, nessa construção de autoestima e da autoridade feminina, você acha? Acredito muito. E quando uma mulher aprende, a se comunicar assim com clareza, ela se posiciona melhor. Ela acredita mais em si mesma e também inspira confiança nos outros. E a comunicação é poder. Com certeza. Comunicação é poder. Mas sabe que eu falo muito isso também, né? Eu também trabalho com comunicação, aproveitando aí até para que nossos ouvintes compreendam melhor. Que muita gente não sabe, né? Eu tenho um programa, mas eu tenho uma empresa, uma agência de comunicação e marketing. Então, eu trabalho muito com comunicação. Eu falo para os meus clientes, a comunicação é extremamente importante para qualquer profissional, né? Para qualquer empresa. Então, não é que você... eu preciso ser uma apresentadora, eu preciso ser todos nós temos que ser comunicadores. Porque se a gente aprende a se comunicar, a gente consegue... se vender, né? Porque a gente está o tempo todo ou vendendo nosso serviço, vendendo nosso produto. Então, a gente acaba sendo uma marca. E se você consegue se comunicar de forma clara, objetiva, consegue transmitir a sua mensagem, com certeza você vai, né, ter sucesso, independente daquilo que você vai fazer, né? Perfeito a sua colocação. E é preciso também a gente olhar para dentro com maturidade. E acreditar que você pode ser quem você quiser ser. Sim. Bonito isso, né? Muito lindo. E você, olha, essa frase eu repito muito aqui nos meus programas. Você pode ser quem você quiser. A gente hoje vive uma outra fase, né? Nós mulheres, que nem sempre a gente podia ser ou estar onde a gente quisesse. E graças a Deus, ao longo dos anos, as mulheres foram lutando pelo seu espaço, mostrando que eram capazes também. E hoje a gente pode viver isso, né? E a gente vai falar um pouquinho também isso no último bloco. Eu trouxe algumas perguntas para você nesse sentido. Mas, para você, o que significa a gente fazer essa comunicação com impacto positivo? Porque tem muita gente que se comunica, mas talvez não sabe se comunicar da forma correta. Sim. Então, como se comunicar e ter essa comunicação de impacto e positivamente? É usar a palavra e a presença para transformar. Então, é falar de forma que motive, que engaje e que deixe algo de bom para quem ouve. E esse é o verdadeiro impacto da comunicação, na minha opinião. Para as pessoas que estão nos ouvindo, de repente, falar assim, é saber falar? O que seria? É saber se apresentar? A comunicação é isso? Porque a gente fala de comunicação, é um pouco amplo. Amplo, né? E você até comentou, né? Mulheres que você começou a mentoria, às vezes até a questão da vestimenta. Porque a gente na comunicação tem a comunicação verbal e não verbal. Então, a não verbal seria a forma como uma pessoa vai te enxergar. Seu cabelo, a sua postura, não é mesmo? A forma como você se veste. E aí, na verbal, seria isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos explicando sobre algo. A gente está falando, expressando as nossas ideias. Você acredita que as pessoas hoje têm dificuldade de compreender isso? Que tudo faz parte dessa comunicação? E elas, tem dificuldade. Todas elas precisam estar alinhadas? A minha comunicação não verbal e a verbal? Tem dificuldade, bastante. E tem uma questão também de essência. Todas nós temos história para contar.
todas nós deveríamos contar as nossas histórias para as pessoas, porque automaticamente a gente está impactando outras vidas. E quando a gente fala de comunicação, é você utilizar a sua essência. O segredo é você utilizar a sua essência. Qual que é a sua verdadeira essência? Sim. O que você quer comunicar? E a gente é igual você falou anteriormente, comunicar com objetividade, com clareza, né? E claro que tem uma preparação também nessa questão, né? Algumas pedras precisam ser lapidadas, mas tudo é possível. Sim, e hoje a gente tem tanta facilidade, não é mesmo? A gente estava falando de... Você hoje está num veículo, né, de comunicação, então você conta histórias, você pode... entrevistar pessoas, falar o diferencial dessas pessoas. E hoje tá tão fácil isso porque as pessoas têm acesso tanto a um jornal quanto a um conteúdo em rede social. Você também não percebe isso, que hoje em dia é muito mais fácil a nossa forma de se comunicar? A gente tem como se mostrar mais, mostrar a nossa comunicação, mostrar a nossa história, mostrar os nossos diferenciais, que às vezes antigamente a gente não tinha. Estar até num veículo era oportunidade para poucos. Sim. Não é mesmo? Por isso que eu agradeço a oportunidade que eu estou tendo de estar à frente para poder contar a minha história, poder ouvir histórias, conectar pessoas. Eu falo que uma coisa vai puxando a outra e faz a ponte de tudo, de toda a comunicação. E quando você está realmente dentro dessa comunicação, a credibilidade... ela te eleva, né? Te traz para outro lugar. Você comentou também sobre a questão dessas mulheres que você tem mentorado, né? Quando elas te procuram, né? Buscam a sua mentoria, elas buscam por qual motivo? Desenvolvimento pessoal e profissional. Eu faço tanto a parte de posicionamento. Às vezes ela tá querendo sair ali do CLT e ir para o empreendedorismo, quer se tornar PJ. Eu faço toda essa transição dela, faço transição de carreira. Então, muitas vezes é realmente tirar do papel e colocar em prática. Porque eu falo assim, que existe uma diferença entre a intenção e a ação. A intenção sem a ação, ela é zero resultado. A intenção versus a ação, ela tem um resultado que você espera. Então, para a gente ter uma evolução, a gente precisa estar em constante movimento. E a mentoria, ela traz isso, é te encorajar a buscar essa versão, a buscar a sua essência, a viver a sua essência dentro. Tanto, eu não quero empreender, mas quero aqui desenvolver profissionalmente. Perfeito, a gente vai trabalhar. Então, a gente faz um apanhado de informações para estruturar uma mentoria bem feita. E bem personalizada bem também. Personalizada e que traga um resultado para ela. E qualquer mulher pode ser mentorada? Ou assim, eu só quero só para quem vai ser empreendedora, por exemplo, ou não? Uma mulher que está no mercado de trabalho e quer ser mais... Se posicionar. Se posicionar ou ter mais autoconfiança, se comunicar também. melhor. Pode também, com certeza. Bom, fico no aguardo das mulheres que querem se desenvolver. Sim. Mas nós temos várias possibilidades aí, em todos os segmentos, nichos e também, tanto na vida pessoal e profissional. Tá. Até uma pergunta vou fazer. Tenho certeza que às vezes quem tá ouvindo fala assim, mas... que diferença tem para alguém que passa por um processo de mentoria e uma mulher que não tem essa oportunidade e ela vai tentar aprender sozinha? O que pode acontecer? Com certeza. Hoje a gente tem vários acessos, né, a aprendizado. Então, assim, só não aprende quem não quer, de verdade. Só que a mentoria, igual você falou, é um trabalho personalizado. É claro que caminhando sozinha você vai chegar, sim, mas caminhando junto você vai ter um resultado diferente. E quando você olha, que nem eu recebo vários depoimentos de mentoradas, e elas falam, Ana, como eu me sinto diferente depois da mentoria. Até na forma de eu conversar, até na forma de eu trabalhar, até na forma de eu me vestir, e realmente traz uma total diferença. Então, assim, ela consegue sozinha? Claro que consegue. Mulher é força, né? Sim. Mas se ela tiver uma pessoa que passou por uma determinada experiência, teve recursos para poder passar por aquela experiência e hoje trazer para dentro de uma mentoria muito bem elaborada, com certeza ela vai conseguir resultados diferenciados. Praticamente seria um atalho para o sucesso. É um atalho para o sucesso. Né? Porque você vai ter oportunidades de alguém te direcionar.
é como se tivesse te dando o caminho das pedras. Sim. Seria isso, né? Exatamente. Porque se você vai ter que descobrir sozinha, né? Até comentei isso há pouco. Você vai ter que aprender sozinha e tentar buscar as ferramentas para você alcançar ali os pontos que você tem dificuldade para você poder ou se posicionar melhor no mercado, enfim, dentro das dificuldades que qualquer mulher tem, né? E você traz essa necessidade e para alguém que vai já te dar o caminho, você vai ter economia de tempo e consequentemente dinheiro também, né? Sim. Porque se você vai dispor de mais tempo para você tentar aprender isso sozinho, com certeza você É um pode... investimento. É um investimento. É um investimento. Não é um gasto, hein? Se você está pensando Não em fazer é um gasto, mentoria, gente. faça. Porque você está investindo em você E faça a mentoria Pra com a Ana você. Maziero. para você ter sucesso. Olha o caminho para sucesso, gente. Se você quer ser protagonista da sua história... Principalmente, esse é um programa feminino, então a gente tem que falar de protagonismo feminino. Então, se você quer ser protagonista do feminino na sua cidade, você precisa encontrar as pessoas certas, né, Ana? É isso Aí você tá a dica, Ana. Fica a dica. Bom, e você como mulher empreendedora? A gente falando sobre essa questão de empreendedorismo feminino, que a gente fala também bastante aqui no programa, e eu sei que você também é uma mulher muito empreendedora, em várias áreas, né? Não só na comunicação. Você lançou uma ideia aí que é a sua própria linha de gloss. Isso o que era? Um sonho antigo? Foi um movimento espontâneo? Da onde nasceu essa ideia? Foi uma mistura dos dois, Cris. Que legal. Sempre amei, sempre tive um apreço muito grande pelo universo da beleza. Uhum. Mas eu queria que meu gloss fosse mais do que um produto, né? E sim um símbolo de autocuidado e empoderamento feminino. Uhum. Mas eu quero te contar uma história antes. Conta. Posso? Claro. Vamos lá. Em 2024, dezembro, sofri um acidente. Nossa. E nisso tava o projeto do gloss. Uhum. Só que sempre dentro de um projeto, do que você for lidar na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, você precisa estar ali olhando, ver como que tá. Principalmente quando você trabalha com um produto de beleza. Tem que estar olhando, supervisionando o que tá indo pro mercado. Sim, com certeza. E em dezembro eu sofri um acidente. Então, eu sofri um acidente, fiquei 2 meses parada. Eu tropecei numa trilha. Nossa. Igual dizia minha avó, tropiquei numa trilha. Tropecei numa trilha e quebrei o meu pé em 360 graus. Nossa. Então, eu quebrei em 7 lugares. Passei por 2 cirurgias, coloquei 2 placas, 13 parafusos e um fio de sustentação. Nossa. Isso faz o quê? 8 meses. Eu ia te perguntar agora, né? Foi final do ano passado. E aí as pessoas falavam assim, nossa, Ana, será que você vai voltar a andar de salto? Você que gosta de salto? Em 3 meses eu já tava com salto. Então, Olha assim, só. o médico deu 1 ano pra eu usar salto. E com 3 meses eu já estava de salto. Olha então, a determinação. Olha a determinação. E aí, alguns projetos, só fazendo adendo ao gloss, né? E alguns projetos tiveram que ficar parados, tá? Não dei sequência. Sim. Mas... já tem uma novidade. Ai, que legal. Com essa parada que eu dei, que foi necessária. Muitas vezes a gente tem que dar um passinho pra trás, olhar todo o cenário, pra depois a gente startar alguns outros projetos. Isso foi bom, eu vejo esse acidente como algo positivo. Nada acontece por acaso, na minha vida. né? Nada acontece por acaso. Eu desenhei, esbocei, e aí vai sair a marca Mazi Make, que vai ser lançada o ano que vem, em janeiro do ano que vem. Que é a marca de maquiagem Ana Maziero. Então não vai ter somente o gloss, mas vai ter... Uma linha. Uma linha exclusiva. Ai, que chique. Então foi boa essa Essa é parada de primeira que eu mão, dei. essa notícia aqui? É a primeira mão. Olha que legal, gente. Aí, tá vendo, mulheres? A hora que você lançar, você vem aqui pra falar dessa marca. Com certeza. Então, assim, vai dar tudo certo, tenho certeza. Já deu, em nome de Jesus. Que legal. Olha que bacana. E como é importante a gente acreditar nos sonhos, né? Você falou que é um pouco de tudo, né? Então, você tinha um sonho e que provavelmente não é de agora isso. Mas você correu atrás para que isso acontecesse. E mesmo com um acidente aí no percurso, não te paralisou. Não, me paralisou. E tem 3 coisas que eu gosto muito. Até anotei aqui, Cris, para não esquecer. Eu mentalizo sempre, quando eu quero algum sonho, algum objetivo. Porque esse do gloss é sonhos de criança, tá? Quando eu era criança. Olha que de ter legal. uma linha de maquiagem. E tudo começou com esse piloto do gloss. Então, eu mentalizei, visualizei e potencializei. Então, a gente precisa ter essas 3 coisas, tá?
E que incrível você falar isso, porque eu também vivo isso na minha vida. Né? E a gente não se conhece, gente. A gente não se conhece, a gente conhece do mercado, mas a gente não tem uma proximidade. E exatamente o que você falou é algo que eu vivo na minha vida. Eu realizei vários sonhos ao longo da minha trajetória aí, mas eu faço isso. As pessoas perguntam, como que você consegue fazer tanta coisa, conquistar tanta coisa? E eu praticamente já conquistei tudo o que eu queria. E falo isso, não é assim, não é prepotência, não. Eu falo isso com muito amor no coração, de alguém que colocou a fé em primeiro lugar para alcançar os objetivos. Alguém que idealizou, mas colocou isso nas mãos de Deus, dizendo, eu quero realizar isso. E eu realmente mentalizava isso. E eu corri atrás, Ana, para que isso se tornasse real na minha vida. Então eu falava assim, Deus, já existe na minha mente, mas materializa. E as coisas se materializam. Lógico, a gente corre atrás, né? Acredita. Exato. E as coisas fluem. Gente, olha que bate-papo delicioso. Que lindo, não é lindo? lindo? Adorando. Eu também. Tem muitas perguntas ainda, Ana, mas a gente precisa ir ainda para um breve intervalo. Esse papo tá tão gostoso, né? Sim. Mas a gente vai fazer essa pausa rapidinha e no próximo bloco a gente segue falando sobre protagonismo feminino com a Ana Maziero, aqui no Mulheres na Paiquerê 91,7. Fica aqui com a gente, hein? Já tem mais inspiração aí pra você. Paiquerê 91,7. Estamos de volta com o último bloco do Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje falamos sobre protagonismo feminino com a Ana Maziero, uma mulher que nos lembra como que essa trajetória é possível. É possível, sim, ocupar espaços que nos transformam, que transformam realidades e qualquer mulher ser protagonista aí da sua própria história. Então, se você ainda duvida da sua força, essa conversa aqui é um convite para você resgatar a sua essência, a sua voz e o seu lugar no mundo. Então, você fica aqui com a gente até o final, que ainda tem muito mais inspiração e aquele recado final para acender algo que está dentro de você aí adormecido. Bom, a gente já fez tantas perguntas, né, no primeiro e segundo bloco, mas nesse bloco eu quero focar bastante nessa questão da trajetória aí da Ana dentro da comunicação, do empreendedorismo, a gente aproveitar essa história tão rica que ela tem e ela compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Bom, Ana, a sua trajetória na comunicação principalmente é marcante. E no empreendedorismo, esses espaços hoje, eles ainda não são ocupados por mulheres, né? A gente percebe que as mulheres estão lutando cada vez mais por esse espaço, mas ainda tem muita coisa para a gente desbravar. Na sua visão, o que significa uma mulher, ela ser protagonista da sua própria história? Nesse cenário ainda que a gente luta tanto por voz e reconhecimento. Tem algo que eu falo sempre nas minhas palestras, que a vida, Cris, ela nos apresenta inúmeras portas, cada uma representando uma oportunidade e um desafio. Então imagine que agora, você que está em casa nos ouvindo, eu entrego uma chave para cada uma de vocês. E essa chave ela é especial, porque ela pode abrir qualquer porta que a gente desejar abrir. Aí a pergunta, assim, para você refletir, qual porta você resolveria abrir? Então, assim, é interessante, porque... Muito! Ó, até me arrepia. Eu também, eu já pensei aqui em várias portas. Exato. Eu falei assim, nossa, tem muitas portas que a gente pode ainda abrir e que depende da gente ir ali e virar realmente uma chave, virar a maçaneta e entrar. Chave. Né? E muitas vezes é da crença limitante também, do medo, da insegurança. Eu me lembro também uma vez que eu fui para o Miss Paraná, fui desfilar no Miss Paraná, e uma das perguntas foi assim, se as mulheres governassem o mundo, o que seria? E eu me lembro que eu lembrei muito da história da minha mãe, de vida da minha mãe, porque a minha mãe, sem estudo, com pouco estudo, ela empreendeu e ela liderou uma empresa com quase 15 colaboradores, por 9 anos. Olha que legal. Então, por 9 anos.
Aí tivemos alguns contratempos, mas assim, ela liderou por 9 anos essa empresa sem nenhum conhecimento e meu pai tampouco. Uhum. Então, assim, é muita garra, muita determinação, muita coragem. Então, qual porta você resolveria abrir? Que você possa refletir a partir de agora nessa porta. Se você tem vontade, vá e faça realmente. Tome essa iniciativa. É o que eu falei anteriormente. A intenção e a ação, ela só tem resultado quando... A intenção, ela só tem resultado quando você tem uma ação. Sim. Às vezes a intenção, ela nos alimenta tanto, Cris, que parece que a gente está em movimento, parece que a gente está conquistando. E não, a gente só está naquela intenção mesmo. Então, a minha mensagem é para que você que queira empreender, para que você que queira se desenvolver, para que você tenha coragem, abra essa porta, pega essa chave, porque ela é especial e ela pode abrir qualquer porta que você desejar abrir. Então, abra. Só depende de você. Só depende de você. De uma ação. De uma ação. Né? De uma atitude. Bom, é inspirador conversar com você e você tá falando bastante dessa questão de determinação, né? Da pessoa se reinventar. O que te inspira hoje? Pra você continuar assim, você não para. Você tá sempre se reinventando. Mesmo com tantas coisas que você já alcançou. Eu sou muito grata a Deus. Por todas as coisas. Todas as coisas. Até mesmo aquelas que não estavam no script. E acabou até as coisas que não estavam nos seus planos. Nos meus planos. E acabou acontecendo para que me desviasse, para que testificasse a fé. Então, eu sou uma mulher de muita fé. A minha base é a fé, né? E o que me inspira é saber também que sempre há algo novo a viver e a aprender. Sempre há algo novo. E nós estamos em constante movimento. Porque ninguém tem sucesso parado. Então, cada conquista, ela me dá energia para buscar o próximo passo. Olha que legal. Legal isso, né? Muito legal. E como isso é inspirador, né? Porque tem muitas mulheres que elas falam assim... mas eu já ouvi muitas vezes. Mas eu não sei, você é muito animada. Você tá sempre querendo fazer coisa nova. Você não para. Mas é isso. Se a gente realmente se paralisa, a gente não vai conseguir alcançar também outros resultados, né? Como eu até falei, você se reinventa. O se reinventar está nisso também, você não acha? Da gente ficar buscando coisas novas, da gente fazer um movimento. Eu falo que o movimento acelera o processo. Essa é uma fala que bastante gente me ouve. E eu acredito muito nisso, porque... se a gente fica parado, a gente espera que as coisas aconteçam, né, venham, realmente é mais demorado. Ou às vezes você não vai viver. Então, se você se movimenta, se você corre atrás, se você busca, né, até alcançar novos objetivos, se você não vai atrás disso para acontecer, você vai esperar só que as coisas venham e elas não vão vir, né? E a gente aprende muito, sabe quando? Nas dificuldades. Sim. Eu sei porque eu já vivi isso. Então, eu sou prova viva disso. Que, é fácil chegar onde a Ana chegou. Não, não foi fácil. Foi muito trabalho, muita dedicação, muito cair e levantar. Eu sou cheia das frases inspiradoras, né? Não, mas é gostoso, e né? tem uma frase que é patenteada por mim. Que legal. Que eu quero dizer pra você, que você possa refletir também, você que tá nos ouvindo. Que eu tive 1000 motivos pra desistir. Dos meus sonhos, dos meus objetivos e até mesmo da minha vida. Mas eu tive 1001 para continuar. Olha que lindo. Então, eu me levantei várias vezes de alguns lugares, do fundo do poço. Me agarrei em cada pedacinho do poço, levantei, sacudi a poeira e segui. Então, é isso. Muitas vezes as condições não vão estar favoráveis. Mas você tem que ir lá com muita garra, muita determinação e tentar se movimentar. É claro que o resultado às vezes não vem no tempo que a gente espera, mas vem no tempo que é necessário vir. Ele vem no momento certo. Com certeza. Bom, você falou, não está aqui no meu roteiro, tá? Tá bom. Mas me fala uma coisa, você falou assim, em alguns momentos você esteve no fundo do poço, você se agarrou. O que pra você é viver o fundo do poço? Qual foi esse momento mais difícil, ou digamos assim, mais desafiador, que você falou assim, nossa, agora aconteceu isso, e você tirou forças da onde você nem imaginava, pra você sair, se reinventar e dar esse restart, digamos assim, na sua vida? Eu sempre escutei da minha mãe a seguinte frase: você enxerga as coisas de forma diferente.
Ela sempre falou isso pra mim. Você é uma criança diferente, você é um adolescente diferente, você é uma mulher diferente. Eu falava assim, mãe, mas por que eu sou diferente? Ela falou assim, porque realmente você, das dificuldades piores da vida, você consegue tirar alguma coisa boa. Você é muito positiva. E eu já escutei isso da minha mãe, escutei isso de diversas pessoas. Então, realmente, eu já tive várias situações diferentes na minha vida. Muitas. Principalmente, não digo assim do fundo do poço, mas principalmente por ter passado por separação, por ter criado um filho sozinha. Se você é mãe, assim, solo, você sabe as dificuldades que a gente... só quem passou sabe isso, o quanto é difícil, que a gente encontra, né? E também ter ido com 16 anos pro Rio de Janeiro, sozinha. Nossa, uma cidade Imagina daquele tamanho, meu Deus. Imagina e tão nova, né? E eu me lembro quando era aquele cartão de colocar no orelhão. Sim. Então, era aquele cartão. E não era barato aquele cartão. Né? Então, assim, é claro, tô contando pequenas coisas, pequenos detalhes, que naquele momento eram coisas bem desafiadoras, né? Desafiadoras. E depende da estação que você está da sua vida. Então, assim, já passei por diversas situações, inúmeras. Mas nenhuma me fez parar. Sempre todas me fizeram estar em movimento. Então, assim, às vezes, é claro, no primeiro momento a gente pensa assim, nossa, como que eu vou passar por isso? Mas se a gente der um passinho para trás e olhar de forma estratégica para sua vida, você consegue ter uma solução. Consegue. Verdade. Eu te garanto que consegue. Eu sempre falo também que as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu tô passando pelo deserto. Eu falei, que bom que você tá passando, porque você tá passando, você não vai ficar. E lá na frente você vai ver, nossa, passei já por coisa pior. Isso aqui não é nada perto do que eu já passei. O mundo pode te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Com certeza. É um louvor, né? esse. É lindo. E como a fé, ela nos ajuda a passar por esses momentos. Você falou que você é uma mulher de fé, né? Como foi a fé durante esses momentos da sua vida? Eu tive diversos encontros. Todas as vezes que eu vou fazer um projeto, vou iniciar algo diferente, desafiador na minha vida, ou até mesmo algum que já está em andamento, eu sempre eu sempre faço uma oração e peço para que Deus me conduza no melhor caminho. Tem uma oração que meu pai me deu quando eu era criança. Eu tenho muito vivo, tá, gente? A parte de infância, da adolescência na minha cabeça. E o meu pai uma vez me deu uma oração e falou assim, decore essa oração, porque ela é de gesso. Então, ela pode quebrar e ela pode se perder. Sim. Né? Mas se tiver na sua cabeça e no seu coração... Você vai carregar ela pra sempre. Pra sempre. E é exato, é fato. Então, todo início de algo, eu faço essa oração antes e realmente é uma proteção pra mim. Então, eu não tomo nenhuma decisão mais... Se não for... Antes de você orar. Antes de eu orar e ter a aprovação de Deus. E assim, eu sou muito sensível a isso. Eu sinto realmente, se o meu coração não me conduz, se o meu coração não tá leve, eu não faço. Então, tudo até hoje foi conduzido aí pela fé, pela esperança, pelo amor. E nós mulheres somos bem sensíveis para isso, né? A gente tem essa coisa que fala que a mulher é muito intuitiva, né? Mas a mulher é mesmo, né? E às vezes quando a gente fala, não, isso aqui não é legal... No final, a gente acaba descobrindo que realmente tinha algo ali que era melhor realmente não ter feito. Ou se de repente a gente faz, não era legal, devia ter ouvido o meu sexto sentido, né? Que a gente até brinca. Mas, e quanto é importante, você comentou essa questão dessa espiritualidade. O como é importante pra gente realmente não desistir, né? Da gente seguir em frente, mesmo diante de tantas diversidades que a vida sempre vai ter, né? Não é? É até muito importante você colocar isso, porque às vezes quem olha lá, a Ana, nossa, colunista, chique, entrevista todo mundo, né? Da cidade, E de repente a pessoa não sabe tudo isso que você passou, os desafios. Fala, a vida dela é fácil, né? Porque é muito fácil a gente falar, né? A grama do vizinho parece mais verde. Mas quando a gente vê uma mulher como você, que lutou, né, pelo seu espaço, está lutando e está conquistando pelo seu esforço, né? Porque você acreditou, correu atrás. E correr atrás dos sonhos, dos objetivos, é isso. Chega, o sucesso vem, alcance, você é a prova disso, não é mesmo? Não pode desistir, né? Porque acontece várias coisas no meio do caminho para que a gente desista. Mas a gente tem que persistir, né? Naquilo que realmente você deseja para sua vida. Porque
Vai ser fácil? Lógico que não. Vai ser muito difícil, mas você não pode desistir. Sim. Ô, Ana, e mesmo assim, hoje, com tantos avanços que a gente vê, a gente também percebe que muitas mulheres, elas não conseguem conquistar o espaço no mercado, né? Assim como a gente, né? A gente conquistou nosso espaço, mas tem muita mulher que não consegue ser protagonista da sua própria história. Na sua opinião, o que tem impedido mulheres de se reconhecerem, principalmente, que elas são capazes, assumirem esse papel? É uma questão, você acha, de estrutura emocional, falta de oportunidade, ou é tudo isso junto? Elas acabam tendo uma questão mais, uma crença limitante, às vezes se condicionam a isso? É uma mistura de tudo. É uma mistura de tudo, principalmente da crença limitante. Antes a gente via um pouco mais de dificuldade, né? Nessa questão da mulher, principalmente no mercado de trabalho. Principalmente equiparar em relação a salários, sim, né? Sim. Mas hoje a gente vê essa movimentação de forma diferente. Sim. Esse protagonismo de forma diferente. A mulher precisa assumir isso. Como eu te falei, eu tenho muito claro quando a minha mãe começou a empreender. Eu tenho muito claro. E ela falava assim, nossa, tá difícil. Nossa, como é difícil determinadas situações. Mas ela com muita determinação, muita garra. Eu falo assim que eu puxei essa garra e determinação da minha mãe, né? E o relacionamento com o meu pai. Relacionamento com o cliente e venda com o meu pai. Mas essa garra e determinação da minha mãe. Ela teve muito medo no começo de empreender. E ela empreendeu 2 vezes. Empreendeu um longo assim de 9, 10 anos. As 2 vezes. Então, assim, qual o tamanho da sua capacidade? É gigantesca. Às vezes o medo vai estar igualzinho. O tamanho do medo vai estar igual ao tamanho da capacidade. Mas a gente tem que ter essa determinação. E avançar no protagonismo. Tá vendo? Você aí que tá ouvindo, não deixa o seu medo, né, te limitar. Porque é depois do medo que vem o sucesso. Exato. Vai com medo mesmo. Bom... Que bate-papo delicioso. A gente está chegando já ao final do nosso programa. E para encerrar, eu queria te deixar uma pergunta, tá? Que marca que você quer deixar no tempo e no coração de quem cruza o seu caminho, Ana? É uma pergunta que me deixa muito emocionada, né? Muito emocionada, porque me passa assim... um filme na sua cabeça. Me passa um filme na minha cabeça e eu fico... Acho que você deve ter notado que eu fico várias vezes emocionada, né? Realmente por contar minha história, por realmente impactar outras vidas. Eu tenho 38 anos de idade. Super jovem. e já escutei, já vivi, já compartilhei de tantas histórias reais que tem essa movimentação, nessa motivação. E eu quero ser lembrada, Cris, como alguém que impactou, que ajudou outras pessoas a virarem a chave, aquela porta, né? A virar a chave daquela porta especial que pode ser da coragem, aquela porta que a pessoa tem um medo de girar, né? E acreditar nelas. Então, assim, aquela pessoa que incentivou sonhos e deixou o amor por onde passou, espalhou o amor e a gratidão por onde passou. Então eu sou imensamente grata pela minha vida. Eu sou uma pessoa muito feliz por todos os detalhes da minha vida até hoje. Sou muito grata. Que legal. Eu posso falar uma coisa? Pode, por favor. Aproveitando esse gancho, na minha opinião, o que você deixa no coração das pessoas, por quem cruza o seu caminho, é que pessoas foram transformadas através da sua vida. E eu acho que é lindo isso, saber que a gente tem o dom de transformar vidas, né? Com a nossa mensagem, com a nossa comunicação, né? Com a nossa história. Então, assim como Jesus transformou tantas vidas, né? E você tem feito isso muito bem, né? Na vida de tantas mulheres. Ensinando mulheres a escreverem o seu próprio protagonismo. Por isso que hoje você é convidada. Porque o nosso tema é protagonismo feminino, né? E você fez isso tão bem. E hoje você está transbordando e ensinando mulheres a se tornarem protagonistas da sua própria história. Eu fiquei muito feliz. Muito grata, viu, Cris? Pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de te entrevistar. Foi uma honra para mim. Agradecer a sua presença hoje. E
E sou muito feliz também de poder compartilhar a sua história e um pouquinho do seu conhecimento. Tá bom? Obrigada. E assim, encerramos mais um Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje tivemos a honra de conversar com essa mulher incrível, Ana Mazieiro, uma mulher que representa o verdadeiro protagonismo feminino, com coragem, autenticidade e paixão em transformar vidas. Que essa conversa tenha acendido aí em você a vontade de você assumir seu espaço, de você valorizar sua história também, de seguir em frente, mesmo diante de tantos desafios. Lembre-se, ser protagonista da sua própria vida é um ato de coragem e você é capaz. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Até a próxima semana com mais histórias que inspiram e fortalecem mulheres de Londrina e região. Fique bem, hein? Cuide de você. E agora, continue ligadinho na nossa programação com o Rádio Show, com o Cristiano Pereira, aquela playlist maravilhosa que você não pode perder. Obrigada pela sua audiência e eu te espero até o próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal. Todo sábado, à 13h na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.